Vou optar por permanecer anônima porque isso é bem constrangedor. E, além disso, associar meu nome provavelmente seria uma péssima ideia. Em 2017, havia um anúncio no site de usados feito por um cara chamado Marcos. Ele estava oferecendo moradia gratuita para uma garota que cuidasse da casa dele e limpasse. Basicamente uma babá, só que sem precisar cuidar de crianças. Vou ser sincera, eu meio que perdi a vontade de fazer qualquer coisa quando tinha 21 anos. Eu não tinha nenhum relacionamento com meus pais ou com minha irmã, e só tinha um punhado de amigos em quem realmente confiava. Abandonei a faculdade no primeiro ano, o que foi parte do motivo pelo qual meus pais ficaram com raiva de mim por um tempo, e eu estava trabalhando em um emprego sem futuro numa tabacaria. Eu gosto de chamar esse período da minha vida de minha fase rebelde. E quando vi o anúncio do Marcos, aquilo realmente chamou minha atenção. Tinha umas 10 fotos da casa dele. Parecia uma casa simples de classe média, um pouco antiquada, para falar a verdade, mas eu gostei disso. Mas o que mais me chamou a atenção nem foram as fotos, e sim o fato dele oferecer moradia gratuita para uma vaga tipo babá, sem exigir nenhuma verificação de antecedentes. Eu nem pedi opinião de família ou amigos antes de responder ao anúncio. Como eu disse, eu nem estava falando com meus pais ou minha irmã naquela época. Enviei mensagem para o número do anúncio e esse tal de Marcos respondeu em poucos minutos. Demonstrei interesse e fiz algumas perguntas básicas. Ele tinha resposta para tudo, o que sinceramente só me deixou ainda mais interessada. Mas logo no começo da conversa, ele perguntou qual era o meu gênero. Quando eu disse que era mulher, parecia que as respostas dele ficaram mais longas. Sinceramente, não liguei. A maioria das pessoas prefere uma mulher como governanta ou babá mesmo. Eu ainda estava interessada. Qualquer coisa que me tirasse da casa dos meus pais estava valendo. Ele disse que não ficaria em casa durante a maior parte do dia, mas queria chegar e encontrar a casa limpa, e que também gostaria de vez em quando encontrar uma refeição pronta depois do trabalho. Sinceramente, para mim estava ótimo. Se fosse por moradia gratuita, claro que eu cozinharia. Melhor do que ficar presa naquele emprego na tabacaria. Além disso, ele disse que pagaria pelas compras. Parecia bom demais para ser verdade. Ele sugeriu que eu fosse até lá mais tarde naquele dia para conhecer o lugar e ver se dava certo. Eu disse que sim. Algumas horas depois, eu estava indo até a casa dele no meu Civic velho e acabado. Ficava em uma parte totalmente normal da cidade. A rua parecia tranquila e pacífica. As casas vizinhas tinham flores e decorações do lado de fora, o que sugeria que os vizinhos também eram normais. Um bom começo. Toquei a campainha e fui recebida por um homem maior e, sinceramente, mais velho do que eu imaginava. Eu tinha imaginado um cara comum de uns 45 anos, estilo pai de família. Mas era um homem de talvez uns 60 anos, com cerca de 1,90 m de altura, barba grisalha e um pouco acima do peso. Ele me cumprimentou com um sorriso e já veio me abraçar, mesmo a gente tendo acabado de se conhecer. E, sinceramente, o jeito como ele ria me deixou bem mais tranquila. Ele me mostrou a casa. Era uma casa de 2 andares. No térreo, havia a cozinha, sala de jantar e sala de estar. No andar de cima, havia 4 quartos e um banheiro. Ele só me mostrou o quarto de hóspedes que eu usaria e o banheiro. As outras portas ficaram fechadas. Ele disse que se eu precisasse usar o escritório no corredor, eu poderia. Mais adiante ficava o quarto dele e outro quarto que ele não explicou o que era. Achei estranho ter só um banheiro. Depois ele mencionou o porão, disse que estava em obra e que só usava para treinar e lavar roupa. E foi isso. Ele não me mostrou o quintal naquele dia. Eu disse que queria o trabalho e ele disse que eu estava contratada. 2 dias depois voltei com minhas coisas. Disse aos meus pais que tinha conseguido um apartamento quando perguntaram para onde eu ia. Não expliquei mais nada.
Na primeira noite foi quando notei as câmeras. Elas não estavam escondidas. Pelo menos não parecia que estavam. Eram pequenas câmeras pretas nos cantos da sala e da cozinha. Para mim até fazia sentido, pois ele estava deixando praticamente uma desconhecida morar na casa dele. Mas mesmo assim, eu gostaria que ele tivesse mencionado. Foi a primeira vez que me senti um pouco estranha com a situação. Naquela noite, quando fui dormir, percebi como a casa parecia mais barulhenta do que quando visitei. Eu ouvia o chão de madeira estalar de vez em quando. Em certo momento, juro que ouvi o som de uma porta se fechando lá embaixo. Olhei o celular e já era de manhã. De novo, tentei racionalizar. Quando você está deitada em silêncio tentando dormir, percebe mais sons. Além disso, toda a casa antiga faz barulho. Na manhã seguinte, ele já tinha saído como havia dito e deixou um bilhete na bancada com uma lista de tarefas. Lavar roupa, aspirar o chão, limpar a cozinha e coisas assim. Coisas normais. Tentei focar no fato de que não estava mais presa atrás de um balcão o dia inteiro. Comecei lavando a roupa, depois limpei o chão e organizei tudo. Depois subi e comecei a arrumar o quarto para parecer mais meu. Desfiz as malas, coloquei meu notebook na mesa e espalhei algumas coisas pessoais. Lembro de pensar, talvez isso realmente possa dar certo. Eu estava sendo positiva. Depois de terminar tudo, relaxei um pouco assistindo o YouTube. Não ouvir meus pais gritando ou invadindo meu quarto dando ordens foi um alívio enorme. A primeira semana foi bem normal. À noite, quando ele chegava, conversávamos um pouco. Coisas básicas, nada profundo. Ele perguntava sobre onde eu cresci e o que eu queria fazer no futuro. Cozinhei alguns dias seguidos e ele parecia gostar. Comecei a pensar que talvez eu tivesse exagerado sobre as câmeras e aquela sensação estranha. Mas nem tudo continuou bem. Uma noite fiz macarrão com frango e alguns legumes. Dei o meu melhor, mas eu não sou nenhuma chefe profissional. Eu era só uma garota gótica, jovem e meio revoltada. Quando ele chegou, parecia cansado e irritado. Ele deu uma mordida e o rosto dele mudou completamente. Disse que estava sem gosto. Pedi desculpas e ofereci temperar melhor ou fazer outra coisa. Porém, ele perdeu a paciência. Disse que se eu ia morar de graça ali, o mínimo era aprender a cozinhar algo comestível. Empurrou o prato e levantou. Mandou eu limpar a bagunça que fiz na cozinha dele e foi para o quarto. Aquilo me pegou totalmente de surpresa. Não foi só o que ele disse, foi a rapidez com que ele mudou. Ele parecia tão tranquilo antes. Limpei tudo em silêncio, pensando que talvez ele só tivesse tido um dia ruim. Todo mundo tem dias ruins. Na manhã seguinte eu até pedi desculpas. Nem achava que tinha feito algo errado, mas queria manter a paz. Disse que tentaria melhorar. Ele riu, como se não fosse nada. Então disse algo que deixou tudo estranho. Falou que talvez eu pudesse compensar limpando a casa de roupa íntima. Ele disse sorrindo, como se fosse uma piada. Eu congelei. Não sabia o que responder. Ele riu de novo e disse que era brincadeira, que eu precisava relaxar. Depois foi dormir. Fiquei ali, me sentindo muito incomodada. Foi a primeira vez que pensei que tinha algo errado com ele. Mandei mensagem para uma amiga próxima contando tudo. Ela disse que eu era louca por continuar lá e que eu devia sair o quanto antes. Mas eu não queria. Mesmo estranho, eu ainda sentia que tinha mais controle da minha vida ali do que na casa dos meus pais. Voltar parecia fracassar de novo. Na segunda-feira seguinte, saí para comprar mantimentos com o dinheiro que ele deixou. Enquanto dirigia um carro atrás, começou a buzinar sem parar. Achei que tinha feito algo errado, mas ele continuou me seguindo. Encostei, já assustada. O carro parou atrás e uma garota desceu. Parecia ter minha idade. Ela veio até minha janela e perguntou se eu morava naquela casa. Quando disse que sim,
Ela falou na hora que eu precisava me afastar daquele homem. Segundo ela, Marcos nem era o nome verdadeiro dele. Ela disse que tinha passado pela mesma situação antes de mim. Contou que percebeu que ele tinha câmeras observando ela o tempo todo e que ele sabia coisas que não deveria saber. Segundo me disse, quando tentou sair, ele dificultou, perguntando sempre onde ela ia e quando voltava. E então disse algo que me deixou tonta. Uma noite ela acordou e viu ele saindo do quarto dela. Depois disso, disse a pior parte. Ele nem tinha emprego. Fingia sair para trabalhar, mas ficava escondido na casa. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Perguntei como sair sem causar problemas. Ela disse: haja normalmente, tire as coisas aos poucos e não confronte ele. Depois que ela foi embora, fiquei no carro tentando me acalmar. Quando voltei para aquela casa, tudo parecia diferente. Eu me sentia ainda mais observada. Naquela noite verifiquei o quarto com cuidado. Ela estava certa. Achei uma pequena lente escondida dentro do armário. Coloquei tudo de volta como se não tivesse visto. Não dormi nada. Fiquei olhando o escuro, tentando entender onde eu tinha me metido. E ainda bem que não dormi, porque em algum momento da madrugada ouvi minha porta abrindo. Virei e olhei. Era ele. Quando percebeu que eu estava acordada, pediu desculpa e fechou a porta. O que aquele cara estranho estava planejando? Eu precisava sair dali. Na manhã seguinte comecei meu plano. Todo dia levava uma pequena bolsa para o carro. Nada chamativo. 3 dias depois saí enquanto ele estava trabalhando e nunca mais voltei. Ele me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Disse que tinha voltado para casa e agradeci pela oportunidade. Ele continuou insistindo, pedindo para eu voltar e conversar pessoalmente. Nunca mais respondi. Uma semana depois, algo me deixou inquieta até hoje. Recebi um alerta de acesso em um e-mail antigo. A tentativa veio da mesma cidade onde era a casa dele. Troquei tudo depois disso. Não sei quais eram as intenções reais dele e, sinceramente, nem quero saber. Nada aconteceu comigo de fato, mas acredito que se eu tivesse ficado mais tempo, algo teria acontecido. Se você ver ofertas assim na internet, oferecendo moradia gratuita com estranhos, lembre-se da minha história. Nada disso é realmente de graça. Perder meus pais foi traumático? Com certeza foi. Mas para falar a verdade, eu nem me lembro direito. Tive a sorte da Dona Branca abrir as portas da casa dela para mim. Eu a chamava de tia, mas na realidade ela era só uma conhecida da minha mãe. Na verdade, nem eram tão próximas assim. Mesmo assim, assumiu a responsabilidade de me criar porque soube que eu não tinha mais ninguém nesse mundo. Nem primo, nem avô, ninguém. Não vou mentir dizendo que ela me amava como a um filho. Ela me queria como sequer um sobrinho, e eu sentia o mesmo por ela. Era uma relação justa, eu acho. Às vezes me dava um aperto no peito por não termos tanta comunicação. Eu percebia que havia algo que doía na alma dela. Me entristecia vê-la sempre tão distante. Não era uma pessoa ruim, pelo contrário. Mesmo carregando aquela tristeza, sempre cuidou bem de mim. Naquela casa também morava a Dona Dete. Ela também não era má, mas era rígida. Muito rígida. Essa mulher me acordava de madrugada para fazer exercícios ou repetir a tabuada. Nem esperava amanhecer. Me despertava puxando meus pés com um tranco que me deixava sentado no colchão
antes mesmo de conseguir abrir direito os olhos. Eu cresci achando que aquilo era normal e que todo mundo vivia assim. Até que um dia, na escola, meus colegas me corrigiram. Nem em escola militar acontece isso, disse um deles quando contei. E olha, você nunca vai me ouvir reclamar da Det. Hoje sou um adulto disciplinado graças a ela, mas fiquei traumatizado com gente me acordando no meio da madrugada. Isso eu não suporto. Fico irritado na hora. Det sempre falava baixo. Dizia que não devíamos acordar ninguém e que o sono tinha que ser respeitado. Nunca tive coragem de perguntar. Mas e eu? Eu podia ser acordado? Não fazia sentido. Às vezes eu ouvia nas minhas lembranças a voz da minha mãe dizendo para eu ser grato. Então eu obedecia. Ela mandava eu fazer agachamentos, tudo no escuro, só nas sombras. Eu descia e subia, ouvindo apenas minha própria respiração e o rangido do chão. Uma vez, durante os exercícios, tropecei e caí feio para o lado. Dei uma pancada forte. Ela ficou parada por um segundo e então disse: acende a luz. Estiquei a mão e liguei a lâmpada. Det estava com um véu preto cobrindo a cabeça. Fiquei olhando, confuso, pensando que talvez ainda estivesse sonhando. Ela disse que tinha acabado de passar os cremes da noite. Te assusta, né? Te assusta me ver assim. Se você me perguntasse o que eu preferia, fazer aquelas lições de madrugada com a luz acesa ou apagada, eu te diria sem pensar que preferia estar dormindo. Porque se não eram os exercícios, era arrumar sapatos, dobrar roupas e guardar tudo nas gavetas. Só depois que tudo estivesse no lugar, ela deixava eu voltar a dormir. Por sorte, nem sempre me tirava da cama. Nas noites em que não me acordava para fazer agachamento, eu sentia o colchão afundar quando ela se sentava, e depois, quando se deitava, de costas para mim, dura, sem encostar. Ela pedia que eu contasse o que tinha feito de útil no dia. E lá estava eu, 3 da manhã, falando para as costas dela. Eu tinha que dar o relatório completo. A que horas entrei na aula, o que comi no café, se briguei com alguém e quais tarefas me passaram. Se eu pulasse algum detalhe ou ficasse muito tempo em silêncio, sentia os pés dela me procurando debaixo das cobertas. Eram gelados. Gelados como se tivesse andado descalça no gelo. Eu me encolhia até a beirada da cama para evitar o contato. O que nunca fazia sentido era a rotina dela. Eu imaginava que ela chegava do trabalho de madrugada, mas nunca soube de onde. Durante o dia ela sumia, e eu ficava só com a tia Branca, o que era praticamente como estar sozinho com um móvel da casa. Mesmo assim, parecia que Det nunca deixava de me vigiar. Eu podia estar na mesa, fazendo tarefa, e de repente ela surgia do nada. Só colocava a cabeça na porta e dizia para eu não perder tempo e me concentrar nos estudos. Já aconteceu de eu estar deitado no sofá, olhando para o teto, e sentir um livro cair nas minhas pernas. Vai estudar, dizia ela. Aos 17 anos surgiu minha chance. Um amigo ia para outro estado trabalhar, e eu não pensei 2 vezes. Juntei algumas roupas numa mala e fui embora, sem falar com ninguém. Lembro bem daquele dia na rodoviária. O tempo passou e a vida acabou recompensando meu esforço. Me formei, consegui um bom emprego e um dia, por nostalgia, voltei àquela casa para agradecer. Mas sabe o que encontrei? Nada. A casa estava diferente. Outras pessoas moravam lá e não souberam me dizer nada. Há pouco tempo, andando pelo centro, no meio da multidão, vi uma pessoa familiar. Era branca. Alcancei ela. Me reconheceu. Convidei para tomar um café no restaurante do pagode. Contei dos meus sucessos, de como a vida tinha dado certo, e disse que tinha ido procurar por elas naquela casa, mas já não estavam mais lá. Ela me ouvia com um sorriso triste, concordando com tudo. Então perguntei: e a tia Det? Como ela está? Branca pousou o copo na mesa e me olhou com aquele olhar dela.
Ela morreu há muito tempo. Por instinto disse: sinto muito. Porém, por dentro senti um alívio. A verdade é que durante tempos ela me acordou de madrugada para fazer exercício ou limpar a casa. Eu sempre sentia que a qualquer momento a tia Dete viria puxar meus pés para me acordar. Branca me interrompeu e voltou para aquela cara de pessoa ruim dela. Mas você mal conheceu ela, menino. Eu ri, achando que a memória dela já estava falhando. Como não? Ela me acordava às 3 da manhã para fazer agachamento, jogava livros em mim para eu estudar e deitava ao meu lado para cobrar meu dia. Fui listando tudo. Cada regra. Cada puxão pelos pés. O frio dos pés dela tocando minhas pernas. Branca me olhava de um jeito que começou a me dar medo. Como se quem estivesse perdendo a razão fosse eu. Ela ficou em silêncio por um longo minuto, apertando o guardanapo com as mãos. Menino, Dete era minha mãe, e ela morreu de uma doença muito feia 1 mês depois de você chegar. Eu morava sozinha quando te acolhi. Ela morava em outra casa. Juro que não tem muito mais que isso. Dei um jeito de terminar a conversa e fui embora. Nunca mais vi Branca, mas vi no seu olhar que ela não estava mentindo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, comunidade linda. O que vou contar aconteceu comigo há alguns anos, na minha casa, e é algo que me lembro sempre que chega a Semana Santa. Não porque eu queira, mas porque desde então existe uma regra que eu nunca mais quebrei, embora antes ela me parecesse um exagero. Na minha família, a Sexta-feira Santa sempre foi muito respeitada. Não éramos extremamente religiosos, mas havia certas coisas que eram feitas obrigatoriamente. Por exemplo, às 3 da tarde o ritmo da casa diminuía completamente. Não se colocava música e o ambiente ficava em silêncio. Lembro que quando eu era criança, se você estivesse brincando, logo pediam para se acalmar, dizendo que aquele não era o momento para isso. Mesmo sem entender muito bem o porquê, a gente acabava respeitando, porque o próprio ambiente parecia mais sério e pesado. Tudo isso era normal para nós, porque muita gente faz o mesmo. Minha avó era quem mais insistia nessas coisas. Ela levava tudo muito a sério. Mas havia outra regra que ela repetia todos os anos e que na época eu achava exagerada. Essa regra não tinha a ver com a tarde nem com o dia em si, mas com a madrugada. Ela dizia que depois da meia-noite, já entrando no sábado, ninguém deveria sair do próprio quarto. Não era sobre sair de casa, não. Era especificamente sobre não sair do quarto. E ela sempre dizia isso do mesmo jeito. Sem explicações, sem contar histórias, apenas afirmava com um tom sério que não deixava espaço para discussão. Com o tempo, a gente deixa de levar esse tipo de coisa tão a sério, principalmente quando cresce. Meus pais ouviam, mas não eram tão rígidos com isso, e eu menos ainda. Naquela época eu tinha uns 17 anos e já tinha o hábito de ficar acordado até tarde, seja vendo vídeos ou mexendo no celular. Então, para mim, essa regra simplesmente não se aplicava. Naquele ano em específico, lembro que tudo foi muito normal, até mais tranquilo que o habitual. Não recebemos visitas, não saímos para lugar nenhum, só passamos o dia em casa. À tarde o silêncio foi respeitado como sempre, e à noite cada um foi cedo para o seu quarto. Eu fiquei acordado, como de costume, deitado com o celular sem fazer barulho. Não sei exatamente que horas eram quando senti sede, mas já tinha passado da meia-noite. A casa estava completamente em silêncio,
e não se ouvia absolutamente nada. Nem televisão, nem passos, nem carros do lado de fora. Era aquele tipo de silêncio em que parece que tudo está parado e qualquer som, por menor que seja, se destaca. Levantei devagar para não fazer barulho e saí do meu quarto. O corredor estava escuro, o que era normal. Comecei a caminhar em direção à cozinha e, ao passar pela sala, notei algo que me fez parar. A porta principal estava entreaberta. Não escancarada, mas o suficiente para deixar claro que não estava bem fechada. E isso não era comum na minha casa, porque sempre se certificavam de trancar tudo antes de dormir. Meu pai, inclusive, era muito cuidadoso com isso. Então, a primeira coisa que pensei foi que alguém tinha acordado antes de mim, ou que alguém tinha saído por algum motivo. Aproximei-me um pouco mais, tentando enxergar lá fora, mas a rua estava completamente escura. Não havia ninguém, e foi nesse momento que percebi que eu não estava sozinho. Dentro da sala, na mesma escuridão, havia algo se movendo. Não era uma presença nítida, nem alguém que eu pudesse identificar de imediato. Era mais como uma silhueta que mal se distinguia do resto da escuridão. Como quando você vê algo se mexendo em um quarto sem luz, mas não consegue definir exatamente o que é. O que mais me chamou a atenção foi a forma como aquilo se movia. Não andava como uma pessoa normal. Era um movimento lento, como se estivesse percorrendo o espaço sem pressa. Não parava completamente em nenhum ponto, mas também não avançava de forma direta. Era como se estivesse observando. Passou perto da mesa de jantar, depois pela sala, depois em direção à entrada. Sempre dentro da casa. Nunca saiu pela porta que estava aberta. E em nenhum momento fez qualquer barulho. Nem passos, nem respiração, nada. Fiquei completamente imóvel. Não por um medo imediato, mas porque algo ali não parecia certo. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse vendo algo que não deveria estar ali, mas que ao mesmo tempo acontecia da forma mais natural possível. Então aconteceu algo que realmente me marcou. Em um desses movimentos, aquela coisa passou perto de onde eu estava. Não exatamente na minha frente, mas perto o suficiente para que eu percebesse um detalhe que antes não tinha notado. Não tinha uma forma definida, mas parecia ter algo como um rosto. Não era detalhado, mas havia uma região ainda mais escura dentro da própria escuridão. E naquele momento, eu senti, não porque vi claramente, mas porque era assim que parecia, que aquilo estava olhando na minha direção. Foi então que senti uma sensação extremamente pesada. Um medo profundo, como eu nunca tinha sentido na vida. Aquela figura não virou a cabeça de repente, nem fez qualquer movimento brusco, apenas no próprio deslocamento se alinhou comigo. E foi aí que entendi algo que na hora não soube explicar. Não era que não me via, era que não se importava. Essa sensação foi pior do que qualquer outra coisa porque não era como se eu estivesse me escondendo de alguém, era como se eu estivesse ali, completamente exposto, e ainda assim não representasse absolutamente nada. A coisa continuou seu percurso, foi em direção à entrada, parou por um instante perto da porta entreaberta, como se estivesse olhando para fora, e depois voltou a se mover pela sala. Nesse ponto eu já não quis ver mais nada. Simplesmente voltei para o meu quarto, sem fazer barulho, e fechei a porta. Não corri, só entrei e fiquei acordado por um bom tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Mas nada fazia sentido. Na manhã seguinte comentei com a minha mãe sobre a porta. Apenas isso no início. Mas quando ela percebeu que eu estava falando sério, começou a me fazer mais perguntas, e acabei contando tudo. Ela não me interrompeu, não tentou encontrar uma explicação rápida, apenas ouviu. E quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que a mesma coisa tinha acontecido com um tio meu quando ele era jovem, em outra casa onde eles moravam antes. Ele também tinha visto algo se movendo na madrugada de Sexta-feira Santa, e foi por isso que minha avó repetia aquela regra todos os anos.
Perguntei diretamente o que era aquilo que eu tinha visto. Ela respondeu sem rodeios. Disse que aquilo não era uma pessoa. Que naquele dia existem momentos em que as coisas não estão como deveriam, e que na madrugada há algo que vê quem está acordado e quem não está. Perguntei se ela estava falando de algo específico, como um espírito, um demônio ou algo assim. E ela respondeu que aquilo que eu tinha visto era o diabo. Não como a gente imagina. Não com uma forma clara, nem algo que você consiga apontar facilmente, mas como uma presença. Algo que está ali, que se move, que não precisa se esconder e que não deveria cruzar com ninguém. Por isso, a regra nunca foi: não saia de casa. E sim, não saia do seu quarto depois da meia-noite. Eu moro há muito tempo nos Estados Unidos e é louco pensar que 2008 foi há quase 20 anos, mas aqui estamos. Para quem é jovem demais para lembrar, o começo dos anos 2000 era meio que um velho oeste da internet em muitos aspectos. Em 2008 eu estava na casa dos meus 20 e poucos anos e, sinceramente, eu era um pouco imprudente. Confiava demais nas pessoas e era o rei de dizer coisas como: isso nunca acontecerá comigo. Eu simplesmente não tinha aquele senso de urgência ou ansiedade que outras pessoas têm. Até que em uma noite, eu vivi em primeira mão que pessoas verdadeiramente maldosas existem no mundo todo. O Facebook estava começando a explodir, mas a maioria das pessoas que eu conhecia ainda usava o Orkut ou MySpace. As redes sociais já existiam, mas não eram como hoje. Todos nós já tínhamos ouvido histórias de terror sobre a internet, mas ninguém que eu conhecia realmente ligava. Ou sendo mais preciso, éramos todos incrivelmente ignorantes. Eu digo tudo isso porque talvez aqui a coisa mais insana da internet naquela época era um pequeno site chamado Craigslist. Eu sei que o Craigslist ainda existe, mas não é nada comparado ao que era no início dos anos 2000. Era possível encontrar e comprar qualquer coisa, desde pequenos objetos até veículos, e tudo o que estivesse entre isso. Você também podia encontrar trabalho ou bicos para ganhar um dinheiro extra. Eu tinha amigos que usavam Craigslist o tempo todo e diziam que era o melhor site do mundo. Eles juravam por ele. Eu nunca tive interesse em entrar nesse site, até que minha vida começou a desandar um pouco na primavera de 2008. Eu morava com minha namorada e, praticamente sem aviso nenhum, ela terminou comigo e me expulsou de casa. Felizmente eu não fiquei na rua nem nada assim, porque tinha amigos que me deixaram ficar na casa deles. Passei os dias logo após o término tentando encontrar meu próprio apartamento, mas isso estava sendo mais difícil do que eu imaginava com um salário de $7 por hora. Um desses amigos, aquele que vivia falando do Craigslist, me disse para dar uma olhada no site para procurar casas ou até quartos para alugar. Eu podia ser imprudente e ignorante, mas surpreendentemente, isso foi um não imediato para mim. Não sei porquê, mas a ideia simplesmente não me agradava. No entanto, comecei a procurar móveis e itens para, eventualmente, mobiliar meu lugar quando eu conseguisse um, já que minha ex ficou com tudo após o término. No começo era como um baú do tesouro. Eu finalmente entendi por que as pessoas gostavam tanto do Craigslist. Eu literalmente podia encontrar qualquer coisa que precisasse. Estava achando ofertas incríveis o tempo todo. Um amigo meu tinha uma garagem enorme e deixou que eu guardasse lá os móveis que eu estava comprando até conseguir meu próprio lugar. Em uma tarde eu estava procurando um sofá pequeno ou uma poltrona para deixar na garagem. Encontrei um anúncio de um cara chamado Keith que estava vendendo um sofá em L completo por $40.
Ele tinha uma foto no anúncio, e era um sofá de tamanho médio, que caberia na maioria das salas. Além disso, parecia estar em ótimo estado. O preço parecia bom demais para ser verdade, mas como eu disse, eu era ignorante e só vi um sofá legal com um preço baixo. Mandei mensagem para o Keith e, para minha surpresa, ele respondeu quase imediatamente, dizendo que o sofá ainda estava disponível. Ele parecia confiável, ou tão confiável quanto alguém pode parecer trocando mensagens pela internet. Ele disse que tinha conseguido um novo emprego em outro estado e estava tentando vender as coisas rapidamente, por isso o preço baixo. A justificativa pareceu boa o suficiente para mim, então trocamos números e combinamos de nos encontrar naquela mesma noite. Um encontro que acabaria me traumatizando por anos e abriria meus olhos para o horror que existe até mesmo em países mais seguros. Eu cheguei a casa por volta das 21 horas naquela noite. Provavelmente um sinal de alerta para a maioria das pessoas, mas não para mim na época. Ele disse que tinha alguns compromissos e só poderia me encontrar naquele horário. Aquilo não me pareceu estranho. A casa estava escura, e não só porque já era noite. Tudo parecia abandonado. Era uma rua bem deteriorada, com quase nenhum poste de luz. Havia várias casas no quarteirão, e todas estavam tão escuras e decadentes quanto aquela. Tentei ligar para o Keith várias vezes no número que ele me deu, mas só recebia aquela mensagem automática dizendo que o número não estava mais em serviço. Quando eu já estava prestes a ir embora, meu celular vibrou. Era um número estranho, com outro código de área. Atendi e fui recebido por uma voz amigável, mas ao mesmo tempo estranha. A voz dele era grave e meio instável. Ele me chamou por um nome estranho e começou a se desculpar pelo problema com o telefone. Disse que tinha quebrado o celular há pouco tempo e estava me ligando do telefone de trabalho. Aquilo me deixou um pouco em alerta, mas não assustado. Para ser sincero, eu estava mais irritado do que qualquer outra coisa. Eu sei que olhando para trás tudo parece óbvio, mas naquele momento, nessas situações, o seu cérebro funciona de forma diferente. Eu não estava pensando no pior. Eu estava pensando naquele sofá. Ele me disse para encontrá-lo nos fundos da casa e que abriria a porta dos fundos para mim. Eu não questionei isso nem por um segundo. Fui até os fundos e não conseguia acreditar que ainda estava tudo tão escuro. Achei que ele acenderia alguma luz para mim. Cheguei à porta dos fundos e fiquei parado por um momento. Não sabia se ele queria que eu simplesmente entrasse ou se viria me buscar do lado de fora. Decidi ligar novamente para o número que ele disse ser o telefone de trabalho. Mas, em vez de ouvir o toque no meu ouvido, ouvi um toque genérico vindo de trás de mim. Não dentro da casa, mas dos arbustos no quintal. Odeio até dizer isso, mas foi a primeira vez que senti de verdade que algo não estava certo. Keith saiu correndo dos arbustos, acenando com seu celular flip que estava tocando e com aquela voz estranha, disse que estava se livrando de comida velha e que estava vindo me cumprimentar. Disse que não queria me assustar, só que gostava de alimentar os esquilos e outros animais que viviam nos arbustos. Eu disse que estava tudo bem e que só queria ver o sofá para poder ir embora. Com uma voz animada, ele disse: "Claro." Ele passou por mim quase tropeçando. Fomos até a porta dos fundos e parecia que ele estava tendo dificuldade para abri-la. Quando ele me disse para encontrá-lo ali, eu achei que ele abriria a porta por dentro da casa. Não esperava que estivesse tentando abrir por fora. Foi a primeira vez que consegui olhar melhor para ele. Pelo menos o melhor que dava naquela pouca luz. Ele era mais velho, mas não idoso, talvez no fim dos 50 anos. Muito magro, com cabelos brancos longos presos em um rabo de cavalo sujo. E o pior de tudo, ele cheirava como um cinzeiro sujo cheio de bitucas de cigarro. Ele se afastou um pouco da porta e perguntou se eu poderia ajudá-lo a abri-la. Disse que a porta às vezes emperrava e que estava envergonhado por não conseguir abrir.
Pediu para eu usar o ombro e empurrar a porta com toda a força. Nesse ponto eu já sabia que algo estava errado. Mas eu já estava ali, no momento, e simplesmente segui o fluxo. Segurei a maçaneta e joguei o ombro contra a porta. Ela não estava emperrada. Na verdade, no exato momento em que eu forcei a porta, alguém do outro lado a abriu. Eu estava com tanto impulso que perdi o equilíbrio e caí no chão. Assim que bati no chão, ouvi Keith gritar: "Agora, porra!" Na sala escura, 2 outras pessoas surgiram de cada lado e me prenderam no chão. Tentei me debater, mas não adiantava. Um dos caras que me segurava era enorme. Keith começou a chutar meu rosto. Uma das piores partes de tudo isso era a escuridão total. Eu não conseguia ver nada, e isso tornava tudo muito pior. Eu sentia meu corpo ficando fraco com os chutes. Ele mandou o outro cara pegar a fita, e eu ouvi o som da fita sendo puxada. Eu nem conseguia imaginar o que eles planejavam fazer. O que aconteceu depois foi provavelmente a coisa mais próxima de um milagre que já aconteceu comigo. Durante a confusão, eu acidentalmente liguei para um amigo. O mesmo amigo com quem eu estava morando depois do término. Eu consegui ouvir ele gritando: "Alô?" do outro lado da linha. Então eu gritei: "Estou nos fundos da casa, vem me ajudar." Era um blefe, pois eu estava sozinho. Mas eu não sabia se eles sabiam disso. Eu esperava assustá-los, fazendo-os pensar que havia outra pessoa comigo. O cara grande afrouxou o aperto e olhou para Keith, que parou de me chutar por um segundo. E aquele segundo foi tudo o que eu precisei. Consegui me soltar e saí correndo desorientado, direto para o meu carro. Eu conseguia ouvir eles correndo atrás de mim, mas não olhei para trás. Entrei no carro, tranquei a porta imediatamente e liguei o motor. No momento em que arranquei, vi o cara grande claramente pela primeira vez. Ele era careca e tinha uma barba falhada. Mas o pior eram os olhos escuros e sem vida. Ele ainda tentou abrir a porta enquanto eu saía com o carro. Eu só continuei dirigindo. Dirigi por horas antes de voltar para a casa do meu amigo. Eu estava com medo de que, de alguma forma, aqueles caras me seguissem. Não queria que soubessem onde eu estava. Liguei de volta para o meu amigo e contei tudo. Eventualmente chamei a polícia, mas já era tarde demais. O anúncio tinha sumido e aparentemente o celular era daqueles descartáveis. Dei a melhor descrição que pude, mas até onde eu sei, Keith e os outros 2 caras ainda estão por aí. O que mais me assusta, sempre que penso naquela noite, é a intenção deles. Aquilo não era só um roubo. Ele me atraiu com uma oferta de $40. Seja lá o que aqueles monstros queriam, não era apenas dinheiro. Era algo muito pior. Minha mente começa a entrar em um ciclo, imaginando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse conseguido escapar. Enquanto escrevo essa história, tenho plena consciência das escolhas estúpidas que fiz ao longo do caminho. Só sou grato por estar aqui para contar isso.